Hoje nós vamos apresentar para vocês essa casa aqui de 240 metros quadrados. E ela é um pouco diferente porque é uma casa de investimento, mas não por isso a gente deixou de criar assim, vários detalhes super especiais que com certeza te inspirarão na hora de pensar no seu projeto. Então fica até o final porque vale a pena. E eu tô falando no plural porque a Bibiana tá aqui comigo mais uma vez e ela vai falar da parte de paisagismo que nós fizemos aqui. A gente vai fazer um tour por essa casa, mostrar vários detalhes e eu vou dar várias dicas das plantas que vão bem dentro de casa, do lado de fora, na sombra, no sol. Então não deixe de nos acompanhar até o final do vídeo. É isso, gente. Vamos lá. Bom, e a gente sempre começa aqui da fachada, mas eu não falei ainda, essa casa não está pronta, tá, pessoal? Eu acredito que vai mais ainda umas 2 semanas de obra, então tem várias coisinhas que não foram feitas ainda, mas eu queria apresentar para vocês porque eu não vou ficar muito tempo aqui em Rondônia. Bom, aqui nessa fachada a gente já consegue ver os 3 elementos que a gente utilizou para criar realmente o destaque aqui desse visual. O primeiro deles é esse cobogó, que ele é chamado de cobogó bossa, é um desenho nosso. Eu até peguei uma peça desse cobogó que nós criamos aqui, para vocês verem que o formato dele não é nada simétrico, né? Ele tem esse desenho super diferente, nós chamamos ele de cobogó bossa, e por isso essa casa aqui nós chamamos também de bossa, porque é a primeira casa que a gente coloca, né, esse cobogó. E esse formato dele permite vários tipos de paginações diferentes. Na Casa Cor, que foi onde nós lançamos essa peça, nós utilizamos ela de uma maneira, e aqui nessa casa nós colocamos já de outra maneira. Nós fizemos intercalando, né, uma fileira com essa peça deitada e uma fileira, uma coluna, né, com ela em pé. E isso criou um desenho muito bonito que criou uma sombra também muito interessante no interior da casa. Ele é produzido por uma fábrica chamada Zente, que fica em Goiânia. O segundo elemento é aquela pedra que está ali atrás, que é uma pedra chamada Moledo Kingdom. Ela é super orgânica, assim, bem natural e trouxe essa textura que a gente acha realmente muito bonita. E o terceiro elemento de destaque é essa cobertura que nós criamos. Eu vou ter que vir aqui na lateral para vocês verem melhor como que ela se comporta. Deixa eu abrir aqui o ângulo. Tá vendo aqui, ó? Ela é meio que um formato de V, onde a inclinação ficou para o centro da casa e ali acontece a captação de água. Então esse forro amadeirado que nós colocamos embaixo, acho que ele trouxe assim um visual muito bacana para esse projeto. Eu vou colocar umas imagens noturnas aqui da casa para vocês verem como que fica esse forro aqui iluminado à noite, realmente fica muito legal. Outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar é sobre as cores aqui da casa e eu acho que a gente acertou muito. Essa aqui mais clarinha é a galho seco da Souvenir e ali em cima, nos detalhes mais escuros, nós colocamos a bronze envelhecido, que também é da Souvenir e eu achei assim que a combinação ficou muito bonita. Uma dica, né, que a gente sempre dá para os nossos clientes é onde tem, por exemplo, essas escadas aqui, ó, que elas ficam soltinhas assim e vegetação na frente, nós colocamos o muro atrás, a parede atrás, com uma cor bem escura. Nesse caso aqui é a patativa da Souvenir e ela cria uma profundidade que meio que disfarça. Se isso aqui fosse uma cor clara, ela ia ressaltar muito as imperfeições, sabe? E assim ela se mistura com a sombra e fica muito bonito. Eu vou falar com o microfone aqui pertinho porque tá ventando muito, então não reparem isso. Falando aqui do paisagismo dessa casa, né? Mesmo sendo uma casa para investimento, nós não fizemos para um cliente final, a gente acredita que o paisagismo faz toda a diferença, né? É a cerejinha do bolo. Então, aqui nós criamos uma composição com palmeiras, que aqui nós usamos a carpentária, que também é uma palmeira que a gente gosta de utilizar bastante nos nossos projetos, porque ela tem esse caule fininho, então fica bem elegante, né? E ela traz esse elemento vertical para essa fachada, que também, mesmo sendo uma casa térrea, é uma casa bem alta, né, em relação à rua. E aqui, para compor esse jardim, nós colocamos o guaimbê. Aqui ele foi plantado recentemente, né, então tá pequenininho, mas a ideia é que ele encha aqui essa lateral e o fundo da escada e traga essa impressão de que a casa está meio que flutuando e esse jardim está compondo essa parte aqui de baixo. E aqui nessa lateral nós temos o jardim, que vocês vão ver mais pra frente no vídeo, que dá pra enxergar ele pela sala, a sala de entrada da casa. Então o acesso dele é por aqui, né? E para que a pessoa não fique pisando na grama, nós criamos aqui esse jardim com pedras,
Também porque nessa lateral pega mais sombra, então a grama ela não conseguiria ir bem nessa parte, né? Jardins laterais a gente geralmente utiliza pedrisco justamente por isso, né? Sempre que nós temos elementos verticais, palmeiras, árvores, nós gostamos de deixar um ponto de iluminação na base dela para que essa planta seja valorizada à noite. Então a gente vai deixar aqui um take também dessa fachada à noite e como essa iluminação valoriza essa vegetação. E aqui do lado, na parte da garagem, a gente tem também um outro jardim que fica na frente dessa parede de pedras que o Jordano tinha falado antes, né? E nós colocamos a amaranta charuto, que também vai crescer, né? E vai ficar mais alta, trazer um volume e um verde bem interessante para essa fachada. Agora vamos voltar aqui para a fachada para entrarmos na casa pela porta principal, né? Que seria essa aqui. E esse daqui é o visual na hora que a gente entra pela porta principal da casa. Aqui nós temos esse hall aqui, né, que a pessoa pode colocar um aparador, um espelho bacana, temos as arandelas aqui. E esse visual aqui que já mostra todo esse living aqui que é integrado. Então aqui seria o espaço para fazer uma sala de TV, aqui no meio uma sala de estar ou jantar e lá o gourmet, cozinha, tudo integrado. E aí, um detalhe, né, que a gente ficou apaixonado nesse projeto, realmente são aqueles cobogós, que vocês viram ele na fachada antes, e olha que bonito o efeito que ele cria aqui para dentro da casa. Depois eu vou colocar umas cenas aqui da parte da tarde, na hora que o sol bate aqui, para vocês verem o desenho que ele cria aqui no piso. É realmente muito lindo. E eu sei que vocês vão perguntar aqui sobre o piso. Nós temos aqui um formato de 60 por 1,20. Geralmente nós colocamos pisos quadrados, né, nas nossas obras, mas esse daqui, um retangular acetinado, eu achei ele super bonito. Eu vou deixar a referência aqui de qual que é esse porcelanato. E aqui no teto, nós aplicamos aquele teto vinílico, tá vendo? Então, aqui a gente consegue ver bem o desenho daquela cobertura que nós criamos, que é quase como se fosse uma letra V, né? E na parede aqui nós utilizamos a cor papel picado da Suvinil, que eu falo assim que é uma cor muito coringa. Ela é muito agradável, combina bem com vários estilos, né? Com vários tipos de cor de piso também, ela combina muito bem. Aqui tem um detalhe que depois eu vou colocar uma imagem noturna para vocês verem. A gente sempre gosta de fazer isso daqui, ó. Uma dica muito boa para fachada. Tá vendo que nós criamos uma abertura alta aqui de vidro? E aqui colocamos umas arandelas que jogam essa luz aqui para o forro amadeirado. E isso aqui cria um efeito muito bonito na parte da noite. Porque através desse vidro aqui, a gente tem a visão, né, desse forro aqui todo iluminado. E isso cria um visual muito bonito na fachada. As esquadrias aqui são na cor preta, de alumínio. A gente usa bastante essa cor preta aqui porque traz esse visual assim mais moderninho. E aqui tem um detalhe que a gente fez nesse projeto, que é essa janela em fita bem baixa, aqui onde vai ficar a televisão. Então, esse sofá daqui, só porque eu vim fazer umas fotos com ele aqui antes, né? Ele não vai ficar aqui na casa e o layout proposto aqui é diferente. O sofá ficaria aqui para assistir televisão lá. Mas aí aquela fita de janela, a gente consegue enxergar o jardim que fica lá embaixo. E como esse local aqui é muito quente, né? Rondônia é calor pra caramba, nós criamos mais um jardim de inverno aqui para poder abrir essas esquadrias, abrir essa esquadria aqui e o vento, né, realmente cruzar por toda a casa e tornar ela mais fresca. E aqui nós colocamos essa pedra ao fundo, que é a Moledo Kingdom, é a mesma pedra que está lá na fachada. Ela trouxe esse visual assim rústico, chique, que a gente gosta muito de utilizar nos nossos projetos. E aqui agora, então, falando sobre a parte de paisagismo desse projeto, nós não tínhamos ainda no projeto qual planta nós colocaríamos aqui em destaque, mas quando a gente chegou no viveiro, a gente viu essa Pleumele e pensamos que tinha que ser ela, porque ela tá linda, com um volume super interessante, que preenche esse jardim de inverno. Então ela vai super bem aqui. E aqui como forração nós escolhemos a costela de Adão, que também é uma planta super coringa, porque aqui a gente pega sol, né? Mas como essa parte rasteira fica com mais sombra,
a costela de Adão é uma planta super interessante para essas áreas. E tem 2 pontos também aqui nesse jardim que a gente sempre gosta de pontuar nos nossos projetos, né, identificar nos nossos projetos, que são a iluminação, então sempre deixar um ponto de luz para que a gente consiga valorizar ainda mais essa vegetação que está aqui, e também um ponto de escoamento. Então, em tempos de chuva, que aqui é um estado que chove muito, né, uma boa parte do ano, para que esse jardim não corra o risco de ficar encharcado, nós temos aqui então um cano para que essa água escorra e não fique alagando aqui esse jardim, né? E aqui nesse jardim, onde o Jordano comentou que tem essa janela em fita, nós temos 2 plantas, que é o Guaimbê e a Heliconia bihai. Aqui, essas plantas foram plantadas essa semana. A gente sempre gosta de mostrar o jardim um pouco mais maduro, quando ele está mais evoluído, mas aqui ele ainda está em adaptação, né? Então, a ideia é que isso aqui preencha bastante. Essa helicônia que nós colocamos aqui foi a Heliconia bihai. Ela dá uns cachos vermelhos super lindos, então a ideia é que a pessoa que estiver aqui nessa sala de televisão enxergue esse jardim bem cheio. E continuando aqui o tour, então, aqui ó, nessa lateral, só para relembrar, chegamos pela porta ali, temos o hall aqui, aqui tem a porta que vai para a garagem, né? Não está pronta ainda, mas aqui ó, tem a saída que chega na garagem, aqui é um depósitozinho, que o pessoal não colocou a porta ainda, então aqui voltamos para a fachada da casa, certo? Então no dia a dia, provavelmente os moradores vão entrar mais por esse acesso, que também a entrada tem esse visual aqui super bonito. E vindo mais aqui em direção ao gourmet, nós temos essa vista aqui, que eu achei que ficou muito gostosa. A proposta dessa casa é entregar dessa maneira, onde não temos uma piscina lá ainda, mas tem o espaço e tem o preparo para que ela seja feita. Então, possivelmente, se a pessoa quiser construir, já está assim meio caminho andado, né? Aqui no gourmet, o pessoal ainda vai instalar a bancada aqui, que ficou realmente gigante. A pedra aqui vai ser aquela que a gente gosta muito, né, que é o Taj Mahal ou Perla Santana. Então isso aqui vai ficar muito bacana. E um detalhe interessante é que isso daqui ó, ficou parecendo marcenaria, mas na verdade é um revestimento porcelanato. Existem várias marcas que tem, né, esse tipo de porcelanato aqui, ó, mas ele tem esses frisados aqui. E como nós colocamos ele na vertical, o rejunte ficou muito discreto. Se a gente olha assim de lado, realmente nem parece que é porcelanato. Isso aqui ficou muito bacana. E esses pendentes que nós colocamos aqui, eles são assim mais artesanais. Eles são de tecido em volta e trazem um brilho muito bonito à noite. E aqui na sequência, nessa porta aqui, nós escondemos a área de serviço. Esse detalhe aqui a gente gosta muito de fazer nos nossos projetos, porque ela fica próxima da cozinha, então tem um tamanho aqui super bacana, e isso daqui eu falo que é a sacada principal. E esse espaço aqui que nós chamamos de estendal, também não está pronto, o pessoal não pintou ainda, mas é o espaço de estender as roupas. E isso daqui eu acho que é um diferencial, porque ele é aberto aqui, então tem uma super ventilação, só que ele é coberto, tá vendo que o beiral avança aqui por cima dele? Então dificilmente vai chover com intensidade aqui dentro, o sol também quase não vai pegar aqui dentro, então você vai secar a sua roupa na sombra, não vai acontecer da roupa ficar aqui com o solzão batendo, e dependendo do tipo de roupa, se for mais delicada, né, ela fica prejudicada com isso. Aqui nós vamos então voltar para o living gourmet. Aqui tem o espaço, o preparo da bancada, e eu vou falar um pouco agora sobre aquele elemento ali que a gente criou. Basicamente, pessoal, ali tem um acesso que vai para os quartos, e aqui nós criamos são trechos de parede, alternando 40 centímetros e 20 centímetros, e isso trouxe um visual muito legal para o corredor. Olha só que bonito, porque a gente permite que a ventilação e a iluminação natural aconteça aqui nesse espaço de uma maneira super sutil e privativa. Tá vendo? Eu vou fingir que eu estou aqui morando na casa e indo para o meu quarto. Olha só como fica discreto e ao mesmo tempo super bonito. Muito legal, né? Isso daqui é um elemento barato de construir, porque basicamente é parede, mas que fez total diferença aqui no projeto.
E é esse tipo de detalhe aqui que eu acho que faz toda a diferença nos projetos da Rogoski Arquitetura. É quando a gente senta ali para desenhar e criar realmente cada cantinho da casa. E por mais que pareça uma coisa simples, né? Ele fez tanta diferença, sabe? O corredor, que era um corredor que poderia ser escuro e sem graça, de repente virou uma sensação diferente, né? Com aquele jogo de luz e sombra. E isso não onerou na obra, porque realmente aquilo ali é parede e pintura, mas fez total diferença. E aqui nós temos então 2 quartos, que seriam uma suíte americana. Eu vou contar para vocês o que é uma suíte americana, e ali é a suíte master, certo? Então aqui, o que seria a suíte americana? São 2 suítes que compartilham um único banheiro. Com a proposta aqui, né, uma casa mais compacta, então a gente imaginou assim que seria possivelmente 2 filhos, e aí eles compartilham um banheiro, ou então quando vem uma visita, consegue compartilhar também, e tem chave, né? Então digamos aqui, ó, geralmente a gente faz assim, esse primeiro hallzinho aqui é onde fica a bancada. Então se forem filhos, por exemplo, um pode ficar aqui escovando o dente, enquanto o outro vai utilizar a parte mais privativa, que seria da bacia sanitária com o chuveiro, certo? Ah, mas enfim, tem um filho na casa e está recebendo uma visita. Então ele pode entrar aqui nessa parte do hallzinho da bancada e trancar, certo? Aqui. E aí ele fica privativo no banheiro. Ele utiliza aqui o banheiro e assim que ele terminar, ele pode abrir a porta aqui, sair para o quarto dele e trancar aqui a porta para que a visita, né, não entre lá. Então eu acho que fica assim uma maneira muito bacana de aproveitar o espaço. Aqui a outra suíte, também super iluminada. E aqui nós voltamos para aquele corredor que é super bonito e ventilado. E agora a gente vai então para a suíte master, onde nós entramos primeiro em um closet que ficou bem amplo e iluminado. Bom, principalmente quando a gente faz casa para estados, né, igual Rondônia, que é super quente e úmido, nós colocamos janelas bem generosas nos closets, porque como é muito úmido aqui, a pessoa pode abrir ali e ventilar bastante, não ter perigo de ficar acumulando aquele cheirinho de mofo, né, nos armários. Aqui no meio nós temos essa parte aqui da suíte master, do banho master, onde a ideia é fazer um banheiro aqui com aquela pegada meio de spa que a gente adora. E para trazer ainda mais essa sensação de spa e de bem-estar, nós criamos aqui esse jardim, que fica entre a casa e o muro. Então, mesmo numa parte pequena, a gente consegue trazer um efeito muito interessante. Aqui nós plantamos a amaranta charuto e a forração embaixo com o filodendro xanadu, que é uma planta também que a gente gosta bastante de utilizar. E a ideia aqui é que a pessoa que esteja aqui tomando um banho, relaxando, ao invés de enxergar o muro, enxergue essa vegetação que é bem volumosa e que preenche bastante esse espaço. E essa cor que a gente pintou o muro é a patativa da Souvenir. Então já anota aí a dica, que vale muito. E saindo aqui então do banho master, nós temos a parte do quarto, né, onde vai ficar a cama, parte de televisão, e nós deixamos essa saída aqui para o jardim. Então, se a pessoa fizer aqui uma piscina, depois ela já vai ter esse contato direto aqui com a piscina, o que ficou realmente muito gostoso. Ela pode curtir o churrasco ali e já vir direto pro quarto dela. Uma ideia é priorizar essa vista da suíte master para esse jardim aqui, que a pessoa tem várias possibilidades, né? Pode fazer uma piscina, como a gente falou, ou pode incrementar ainda mais esse jardim aqui para aproveitar bastante. E aqui nessa parte de fora nós temos esse jardim aqui, que nós escolhemos a Fênix, porque como aqui em cima a gente tem um pergolado, essa planta ela tem um crescimento muito lento, né? Então nós colocamos ela porque traz esse elemento vertical para essa parte e ao mesmo tempo esse pergolado não vai atrapalhar a altura, o crescimento dela, né? E aqui de forração nós colocamos o xanadu novamente e repetimos essas mesmas plantas aqui nesse cantinho também. Então, isso traz uma conexão do jardim, né, como um todo. Tanto as plantas, o xanadu que a gente colocou lá perto do muro e agora repetiu aqui. Então, a gente gosta de trazer esses elementos que vão conversando.
E uma coisa legal aqui, pessoal, é que nessa porta, eu não vou nem mostrar porque está muito bagunçado ali ainda, é o lavabo da área externa. Então a ideia é que as pessoas que estejam aqui no gourmet, ou possivelmente na piscina aqui no futuro, tenham esse lavabo aqui para dar esse suporte, né? Não ter que realmente ir lá utilizar a parte dos quartos. Esse pergolado aqui ele vai receber uma cobertura, então mesmo nos dias de chuva, se tiver acontecendo um churrasco aqui, eles podem utilizar esse banheiro. Então aqui, essa porta aqui ela pode ser aberta também para o outro lado. E aí acaba que o contato, deixa eu empurrar um pouquinho mais, opa. Então acaba que o contato aqui do gourmet, do churrasqueira com esse lavabo aqui vai ficar mais prático. Mas olha que beleza de casa integrada, gente. Eu adoro quando a casa é assim, uma planta fácil de entender, né? Temos ali os acessos de entrada, a área de serviço, os quartos estão aqui e para cá a gente tem toda essa vista aqui do jardim, né? E onde possivelmente vai ser a piscina no futuro. Eu nem queria tanto mostrar esse jardim aqui do fundo, porque ele realmente está muito prematuro e as plantas ainda estão se adaptando porque elas vieram de outro lugar e foram plantadas aqui. Mas eu acho que a dica vale super a pena. O que acontece? Esse muro aqui é o muro do condomínio, então ele é muito alto, ele tem aqui uns 4 metros de altura. E para a gente não ficar com um muro muito grande e fica estranho o visual, a gente criou esse jardim em patamares. Então, essa parte mais de baixo e depois a parte mais de cima, para que as plantas possam preencher esse muro. Então, a pessoa que for morar aqui, né, ela pode manter essas plantas, que elas vão encher ainda e preencher esse jardim, ou ela pode plantar palmeiras aqui, pode colocar uma trepadeira, enfim, da melhor maneira como ela quiser utilizar esse jardim. Mas eu acho que foi uma sacada muito interessante para que a gente disfarçasse um pouco esse muro que é muito alto aqui nessa parte. Comenta aqui nos comentários de onde que você está vendo esse vídeo, porque eu já recebi comentários aqui de pessoas falando que estão vendo da França, de vários estados do Brasil, e eu fiquei super curioso. Então já deixa aqui embaixo para eu saber de onde que você está vendo, e se você está gostando desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações através do sininho que fica aqui embaixo, e não deixe de acompanhar a gente nas outras redes sociais. Você pode colocar lá Rogoski Arq para ver toda a parte de arquitetura, a gente está sempre postando novos projetos por lá, e também a Rogoski Paisagismo. E assim você vai conhecer um pouco mais desse universo que é a Rogoski Arquitetura.